A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver, com muita alegria no coração por estarmos aqui reunidos mais uma vez, fazendo a leitura e o comentário deste belo livro que se chama Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos vendo como Emmanuel traz para a gente a história da civilização à luz do Espiritismo. Nós estamos vendo como o plano espiritual tem tudo planejado, que nada ocorre ao acaso, e é um livro que está sendo muito interessante. Então, se você não tiver o livro, adquira, leia conosco, acompanhe, porque vale a pena. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Tudo azul? Tudo muito azul hoje. Tudo azul. Sem querer. Um par de vaso, tudo azul, para que nosso espectador, nosso ouvinte, possa também se sentir envolvido pela atmosfera da beleza, do espírito e desejar que você, como uma boa nova deseja, se sinta também envolto por uma atmosfera azul, luminosa, com muita alegria no seu coração e com a doutrina espírita através do livro A Caminho da Luz, falando ao seu coração também, mas sendo vivido pelas suas atitudes. Esse é o abraço que a Boa Nova, através do Luiz Leite e do Alailson Cunha, envia para você. Sempre antes de iniciarmos, nós falamos para você a respeito do Clube Amigos da Boa Nova, que você pode participar através do telefone 0800 12 18 38. A sua participação vai ajudar na divulgação, seja da programação da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Se você gosta de todo esse material de qualidade, se isso é importante para você, então vai ser importante para tantas pessoas. E você é essa semente de luz que auxilia a que tudo isso possa ser divulgado. Basta ligar no 0800 12 18 38. Lembrando que o atendimento durante a semana, ele ocorre das 7 da manhã às 7 da noite, para você se inscrever. Ou então, aos sábados, você também pode ligar, das 9 da manhã até às 3 da tarde. Participe do Clube Amigos da Boa Nova. Bem, como eu estava comentando agora há pouco, nós vamos entrar no capítulo 13º, que fala a respeito do Império Romano e seus desvios. André, você quer colocar alguma coisa? Não, Solange, podemos seguir? Vamos dar sequência, porque já estamos tratando de Roma desde o capítulo anterior, e agora Emmanuel vai tratar de mostrar como que Roma teve uma ascendência, herdando da Grécia, herdando dos antigos, a tarefa de criar uma civilização melhor, mas que por causa de inúmeros problemas,
os projetos não chegaram a ser concretizados. Vamos lá, então? Emmanuel vai falar para a gente a respeito dos desvios romanos. Reportando-nos ainda às conquistas romanas, antes da chegada do Senhor para as primeiras florações do cristianismo, devemos lembrar o esforço empregado pelas entidades espirituais junto das autoridades organizadoras e conservadoras da República, no sentido de orientar-se à atividade geral para um grande movimento de fraternidade e de união de todos os povos do planeta. Os pensadores que hoje sonham a criação dos Estados Unidos do mundo, sem os movimentos odiosos das guerras fratricidas, ou seja, fratricida significa de irmão contra irmão, podem sondar os desígnios do plano invisível naquela época. A Grécia havia investigado, na medida do possível, todos os problemas transcendentes da vida. Nas suas lutas expiatórias, transferira as suas experiências e conhecimentos para a família romana, então apta para as grandes tarefas do Estado. Vamos analisar então aqui uma coisa interessante. Ele está se referindo ao andamento do processo civilizatório antes da chegada de Jesus. E ele está dizendo que as autoridades espirituais, depois que Tarquínio e os seus reis foram sendo substituídos e se criou a República, esses espíritos organizaram uma vida social para a civilização que os romanos estavam inaugurando, que fosse pacífica, ordeira, organizada de uma forma que gerasse um entendimento entre aqueles que eram governantes e os governados. Certamente que estes planejamentos visam o quê? Visam a integração dos povos e a melhoria das relações entre as civilizações romana e as demais que existiam. E ele está informando que os gregos que estavam dominando o cenário civilizatório antes dos romanos, os gregos haviam investigado com profundidade todos os problemas atinentes à vida humana, aos problemas políticos. E se você vai estudar a história da Grécia, você perceberá que a unidade que constituía a identidade do grego era a cidade-estado. Os gregos não construíram um estado. Eles eram membros de uma comunidade que se autogovernava, dentro da qual eles se achavam livres e que, por ser pequena, podiam eles mesmos, pessoalmente, prestar contas e pedir contas aos seus governantes. Não havia um poder centralizado, um poder distante. Eles, então, haviam desenvolvido um conceito de cidadania e, portanto, de democracia para pequenos grupos, cidades-estado, assim chamadas. Eles sofrem um impacto muito grande, porque havia aquelas competições entre as próprias cidades, né? Atenas, Tebas, Esparta. Cada uma delas tinha que se unir de vez em quando para combater um invasor, um invasor estrangeiro, como eram os persas. Quando os persas atacavam a Grécia, todos os gregos aí não eram mais cidadãos de Atenas, de Tebas ou de Esparta. Eles eram cidadãos para defender a área onde moravam todos. Então eles se reuniam para defender contra os invasores estrangeiros. Mas uma vez que os invasores eram vencidos e iam embora, cada um voltava, pegava a sua matulinha, botava nas costas e cada um voltava para a sua vida e ficavam disputando entre as cidades. Havia inimizade. Quem era a mais importante. Agora o que acontece é que este conceito, ele traz em si vamos dizer, um germe de sectarismo. Ele traz nele mesmo um ranço de facção, porque quem era desta cidade é inimigo da outra cidade e o outro é inimigo da uma. Aí o que acontece? Surge Felipe da Macedônia. Felipe tem um desejo expansionista. Macedônia não era considerada a Grécia. Eles eram considerados cidadãos de segunda categoria. A Grécia, as cidades-estado não estavam preparadas no seu contexto filosófico para exercitarem uma união que durasse sob o governo
de alguém que comandasse tudo, que eles não elegessem, que eles não questionassem, que eles não pedissem contas. Mas aí acontece a invasão, depois que Filipe da Macedônia cria o Império Macedônico, com a ascensão de Alexandre, Alexandre invade toda a península grega e depois, dominando toda essa parte, vai fazer a sua epopeia lá para o Oriente. Mas quando isso acontece, os gregos perdem aquele sentido de cidade-estado. Eles não se sentem mais, assim, cidadãos. Eles não tinham se preparado para vivenciar uma atividade coletiva de governo. E é isso que Emmanuel está citando aqui, quando diz que Roma havia sido a herdeira das experiências dos gregos. Mas ela havia sido preparada para exercer um papel de Estado. Não mais de uma cidade-estado, de um governo que gerasse um governo que englobasse os outros povos à sua volta. Este é o sentido do que Emmanuel está contando aqui ao dizer: nas suas lutas expiatórias, transferir as suas experiências e conhecimentos para a família romana, então apta para as grandes tarefas do Estado. Isso. Roma foi modelada pelos espíritos para começar a vivenciar as tarefas estatais, as tarefas de governo à distância, com organização, com controle. Vamos ver em Roma as primeiras noções de um domínio com o avanço das estradas, ampliando a velocidade com que os exércitos chegavam aos destinos para dominar, governadores vinculados ao poder central que eram colocados nos estados que eram submetidos pela força ou eram agregados pacificamente. Então há um sistema administrativo de longo espectro, coisa que os gregos não tinham. É isso que Emmanuel está falando. Para que você entenda, a Grécia, ela teve o auge nos seus desenvolvimentos culturais. E ela se expandiu, ela fundou colônias em vários lugares, mas essas colônias nunca constituíram um estado. E quando elas chegaram na parte sul da Península Itálica, eles chamaram aquilo como a Magna Grécia, a Grécia Maior. Só que foram coloniazinhas, né? Que eles foram deixando ali. E depois que Roma tomou conta, Roma acabou englobando a própria Grécia em seus domínios. E o Império ou o Estado grego deixou de existir como e transferiu o seu saber. Todos os saberes gregos acabaram indo para os romanos com esse acervo de experiências, que os romanos, muito práticos, com uma visão diferente de mundo, eles passaram a usar os conhecimentos dos gregos e os conceitos gregos para adequar no exercício deste comando central. Uhum. Vamos ver o que Emmanuel continua falando. Pela força da educação e do amor, poderia esta última unificar as barreiras do orbe, criando um novo roteiro à evolução coletiva e estabelecendo as linhas paralelas do progresso físico e moral da humanidade terrestre. Se referindo à família romana. Todos os esforços foram gastos, nesse particular, pelos emissários do plano invisível, e a prova desse grandioso projeto de trabalho unitário é que a obra do Império Romano foi das mais primorosas em matéria educativa, com vistas à organização das nacionalidades modernas. O próprio instinto democrático da Inglaterra e da França, bem como as suas elevadas obras de socialização, ainda representam frutos da missão educativa do Império no seio da humanidade. Então Roma estabeleceu padrões organizativos, administrativos e educativos para todos os membros da sua comunidade. E ao expandir o Estado romano para fronteiras muito distantes, englobando povos de outras etnias, com outros hábitos, impondo uma língua diferente e maneiras administrativas mais avançadas, Roma gera um aculturamento e uma melhoria administrativa e política de todos estes outros povos. É através da força romana que se impõe a lei, o direito romano. Começa a existir então um código que diz o que é e o que não é,
o que pode e o que não pode, e autoridades que exercem o poder para exigir o cumprimento dessas regras. Tem a força militar organizada. Então, você observa que os romanos, inclusive, eles têm, até mesmo na construção das cidades, ou na maneira de edificar os lugares onde eles estão, eles colocam uma certa organização na colocação de quadras, de ruas, eles têm uma definição mais clara, e isso ensina os povos confusos, os povos que ainda não estavam acostumados com este padrão de organização. Eles desenvolveram toda uma estrutura e isso influenciou os outros povos, né, André? Exatamente. Por onde eles passavam, eles estruturavam as cidades. Isso já é uma prova do que Emmanuel está dizendo, que até hoje, Solange, nós observamos. Até hoje as pessoas ainda herdam condutas e hábitos que são dos romanos antigos. Nós temos a lareira em nossas casas, nós temos o hábito de o homem pegar a mulher no dia que vai entrar casado na sua nova casa, pegá-la no colo. São todos hábitos que a gente traz dos romanos. A nossa crença, a confecção de tumbas, de túmulos, a ida ao cemitério para alimentar estas almas, a nossa reverência aos nossos antepassados, todas estas são conceituações herdadas do tempo dos romanos. Existe um livro maravilhoso de autoria de Fustel de Coulanges, é um clássico, que se chama A Cidade Antiga. A Cidade Antiga conta a história do Império Romano na sua estrutura, de como ele era na sua intimidade, como esses hábitos acabaram entrosando-se no âmago das pessoas. Esse negócio de dar valor ao filho homem. Os deuses lares. Os deuses lares. Dos antepassados. Exatamente. Tudo isso no livro A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, você poderá ler e aprender. É muito bonito, é muito interessante. Agora, estas coisas foram organizadas pelos espíritos. Vieram espíritos, reencarnaram em Roma, reencarnaram nessa região para ajudar a promover a ordem no meio do caos. Porque ao tempo dos primeiros reis, dos etruscos, não havia ainda, era um conjunto, uma amálgama de pessoas ainda sem uma organização complexa. E os romanos começam a trazer esses valores no desenvolvimento de higiene. É muito raro encontrar na antiguidade a preocupação com a drenagem de pântanos ou a construção de galerias de esgoto. Hoje nós encontramos a galeria que foi construída em Roma pelos primeiros dos seus governantes funcionando. A cloaca máxima está lá até hoje. Ela é uma construção dos antigos. Então você vê, para recolher os dejetos que eram jogados a esmo, ele então cria um sistema de esgoto. Naquele tempo, imagina a visão cósmica de uma higiene para ter salubridade. Isso é coisa de espírito mais elevado, mais avançado, que tinha renascido ali por força das entidades que organizavam o progresso civilizatório. Os aquedutos, as trazendo casas de banho. Água limpa, água pura, higiene, banheiros públicos. Não é? Hoje a gente vê banheiro público romano, a gente tem nojo, porque era tudo aberto, não tinha como fazer uma higiene, mas aquilo era um avanço. Latrinas, a pessoa se sentar para que os dejetos tinham água corrente que levava os dejetos para o esgoto. Isso é um avanço terrível. Era único, imagina, era um super avanço naquela época. Bem, o caminho dos romanos ficou juncado de sementes e de luzes para o porvir. A realidade, contudo, é que se os mensageiros do Cristo conseguiram a realização de muitos planos generosos no seio da comunidade de então, não podiam interferir na liberdade isolada da grande maioria dos seus membros. Eles criaram condições para que a comunidade fosse melhorada, mas eles não tinham como intervir no livre-arbítrio de quem fazia parte dessa comunidade, de cada um. Cada um acabou escolhendo o seu rumo, desejando aquilo que a sua ambição, sua fraqueza moral, assim o aconselhava. Então os espíritos geraram um panorama positivo e belo, mas as pessoas que estavam ali dentro, ao invés de desfrutarem deste modo de viver mais elevado, ainda carregavam as raízes do atraso,
do primitivismo, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, estaremos falando sobre os abusos da autoridade e do poder. Programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos apresentando o programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 13º, comentando o Império Romano e seus desvios. E agora nós vamos entrar no subtítulo que Emmanuel traz para a gente, falando a respeito dos abusos da autoridade e do poder. Então vamos seguir aqui a nossa leitura. Em breve, os abusos da autoridade e do poder embriagavam a cidade valorosa. Toda a sede do governo parecia invadida por uma avalanche de forças perversoras das mais baixas esferas dos planos invisíveis. Veja só que interessante, quando Roma começa a se constituir como núcleo e a riqueza do mundo pelas suas invasões começa a migrar para os cofres, o dinheiro começa a atrair interesses de todos os tipos. E naturalmente, entidades inferiores, espíritos que estavam no plano umbralino, que renascem na terra, são atraídos, como as mariposas são atraídas pela luz, são todos atraídos pelo poder econômico ou político, pelas disputas. Então, uma chusma, uma verdadeira avalanche de entidades perversas, inferiores, migra na direção desta cidade que até então estava dominando com esses aspectos valorosos que Emmanuel se refere, o panorama de governo. E ele começa então a influenciar sobre as condutas dos seus governantes. A família romana, cujo esplendor espiritual conseguiu atravessar todas as eras, iluminando os agrupamentos da atualidade, parecia atormentada pelos mais tenazes inimigos ocultos, que aos poucos liminaram as bases mais sólidas, mergulhando-a na corrupção e no extermínio de si mesma, dada a ausência de vigilância de suas sentinelas mais avançadas. As pessoas que tinham o dever de combater esses excessos, de lutar com exemplos nobres a respeito de valores que fossem os fundamentais para a continuidade de uma sociedade equilibrada, não conseguiram se manter vigilantes ou até mesmo se deixaram levar pelas seduções das conquistas materiais, da riqueza, do emprego de seu tempo para obter sucesso em seus empreendimentos egoísticos. E isso gerou o quê? Gerou a deturpação dos valores que até então tinham sido trabalhados com bastante cuidado pelos espíritos e pelos homens daquele período. Denso nevoeiro obscurecia todas as consciências e a sociedade alegre e honesta, rica de sentimentos enobrecedores, foi pasto de crimes humilhantes, de tragédias lúgubres, fúnebres e miserandos assassínios. As classes abastadas aproveitaram a abundância de poder, instalando-se no carro da opressão, que deixava atrás de si um rastro fumegante de revolta e de sangue. Os Gracos, filhos da veneranda Cornélia, são quase que os derradeiros, os últimos traços de uma época caracterizada pela administração enérgica, mas equânime, cheia de honestidade, de sabedoria e de justiça. Gracos são os dois governantes, filhos dessa família, que estavam nessa luta graças ao apoio dos espíritos, no sentido de mantê-los nessa administração enérgica, mas equânime, como ele diz aqui. Uma administração firme, uma administração segura, mas justa. E
Todos os que não gostam disso combatem a equanimidade, combatem a justiça e a firmeza, porque querem um pedaço. Depois dos Gracos, parece que as Isso. coisas começaram a degringolar, como dizem por aí. Isso aí. Os chefes de Roma. Depois de Caio, e aqui tem um parêntese, que esse Caio é o Caio Júlio César. Ele viveu entre o ano 100 e o ano 44 a.C. Ele foi um ditador que marcou a transformação da República Romana para o Império Romano. Júlio César foi traído e assassinado por um grupo de senadores. Então o texto segue dizendo que depois de Caio, Júlio César, assassinado no Aventino, embora se fizesse supor um suicídio, instala-se definitivamente um regime de quase completa dissolução das grandes conquistas morais realizadas. Sobe Mário ao poder, depois das vitórias contra Jugurta e contra os germanos, que haviam, por sua vez, invadido o território das Gálias. Mas os antagonismos sociais levam Sila ao poder, travando-se lutas cruentas, como vésperas escuras de sangrentas derrocadas. Em seguida surgem Pompeu e a Revolução de Catilina, muito conseguindo a prudência de Cícero em favor da segurança da cidade. Então aqui são vários governantes que Emmanuel está citando. Depois de Júlio César veio Mário, Sila, Pompeu e Cícero. Todos eles de uma certa forma, travando lutas cruentas, sangrentas e demonstrando essa derrocada, né? Neste período em que Emmanuel agora se localiza, no seu relato, nós vamos encontrar nessa conflagração, insurreição de Catilina, a ação de Públio Lentulus Sura, que ele relata havia sido seu avô, ou seja, ele próprio depois reencarna como Públio Lentulus Cornélius, que é o Emmanuel. Este Emmanuel que está escrevendo esse livro foi Públio Lentulus Cornélius, que já havia existido na Roma ao tempo da conspiração de Catilina, como Públio Lentulus Sura. Então, Emmanuel está falando de uma coisa que ele próprio viveu pessoalmente. Este período de turbulência, esse período de lutas intestinas, de Mário contra Sila, de gente querendo poder, de gente passando a perna no outro, cada coisa mais assim absurda, graças a esse destempero motivado pela ação de entidades negativas que reencarnaram e que estavam também no mundo invisível, pela invigilância daqueles que tinham o dever de manter firme os valores da sociedade. Tudo vai se deturpando, tudo vai se permitindo, tudo vai se deixando correr sem uma rédea, e então essas doideiras coletivas acontecem naquele tempo, como acontecem nos tempos atuais em vários lugares do mundo, inclusive no nosso país. Da mesma maneira que as entidades atuam sobre aquele tempo romano para diminuir a seriedade com que eram levadas as coisas no mundo social, também esses mesmos espíritos se devotam a destruir as conquistas civilizatórias em valores de nobreza, procurando reduzir a nada os valores e conceitos da família, da sociedade honesta, da correção de comportamentos. Tudo isso vira pó na mão dessas pessoas, seja no tempo de Roma, seja como estavam ou estão querendo ainda fazer as pessoas no nosso tempo. Verifica-se logo após o primeiro triunvirato com a política maneirosa de Caio Júlio César, que se alia a Pompeu e a Crasso para as supremas obrigações do governo. As citações históricas, todavia, desviariam os objetivos do nosso esforço. Nossa intenção, diz Emmanuel, é mostrar que o determinismo do mundo espiritual era o do amor, da solidariedade, do bem, mas os próprios homens, na esfera relativa de suas liberdades, modificaram esse determinismo superior no curso incessante da civilização. Os generais romanos podiam conquistar a ferro e fogo, desviando-se dos objetivos mais sagrados dos seus deveres e obrigações, levando aos outros povos, pela força das armas, os liames que somente deveriam utilizar
com a sua cultura e experiência da vida. Ou seja, aquilo que era para ser uma expansão pacífica, de um aculturamento, porque os gregos fizeram isso com os romanos, os gregos não dominaram Roma, não dominaram a Península Itálica com exércitos, eles fundaram cidades, fundaram vilarejos, levaram sua cultura. Em vez de os romanos fazerem isso, eles optaram por invadir, por tomar os lugares, para obter as riquezas, para sugar. Cada vez mais ambiciosos, estavam desejando dar vazão aos seus luxos e às suas luxúrias, então eles precisavam de pessoas em outros lugares que fornecessem essas riquezas, e isso foi com que, como aquilo que os espíritos tinham modelado para ser uma expansão de cultura, de fraternidade, se transformasse numa excursão militar para invadir e trucidar. Mas os seus atos originaram os mais amargos frutos de provação e sofrimento para a humanidade terrestre. E é por isso que, em sua quase totalidade, entraram no plano espiritual, esses generais romanos entraram no plano espiritual, seguidos de perto pelas suas numerosas vítimas, entre as vozes desesperadas das mais acerbas acusações. Muitos deles, decorridos decênios infindáveis de martírios expiatórios, podiam ser vistos em suas armaduras... Sem as suas armaduras elegantes, arrastando-se como vermes ao longo das margens do Tibre, ou estendendo as mãos asquerosas como mendigos detestados do Esquilino. O Tibre é o rio que corta a cidade eterna, e o Esquilino é uma das regiões consideradas das mais sórdidas que havia na Roma, era um vale entre o Aventino e o Palatino e o monte principal, o Capitolino. Ali o Esquilino corria um pântano mal cheiroso, e as pessoas que viviam no Esquilino eram essas pessoas de má vida, essas bruxas, essas pessoas que liam sorte, bandidos, por assim dizer. Então eles estão dizendo que esses generais que tomaram ao seu encargo invadir, destruir, conquistar e matar, tiveram que expurgar decênios no escuro, nas trevas umbralinas, e quando renasceram, já sem toda a grandeza e a pompa, estavam ali rastejando ao longo das margens do rio Tibre, ou vivendo como mendigos, pedindo esmola nas regiões mais assim insalubres e mais tristes, né, socialmente falando, da mesma Roma que eles haviam tentado controlar com as armas. É a consequência. Emmanuel está dizendo isso para lembrar a todos nós que quando nós fraudamos um projeto celeste, e nós temos a liberdade inclusive para fazer isso, nós somos responsáveis não só por aquilo que nós fizemos por nós mesmos, como também por termos criado obstáculos ao processo civilizatório harmônico, como ele diz aqui, que era a herança da espiritualidade, era a construção de um sistema baseado no amor, na solidariedade. Esse era o determinismo que os espíritos tinham marcado. Mas os homens são livres para seguir segundo suas cabeças, e aí se tornam responsáveis pessoalmente e coletivamente. Não basta apenas a resposta da lei, colocando estes homens em décadas de sofrimento expiatório nas regiões purgatoriais do mundo invisível. Eles ainda têm que resgatar toda a miséria que eles fizeram com os povos, com as pessoas, vivendo vidas miseráveis para aprenderem a ter equilíbrio ou para entenderem o mal que fizeram. É isso mesmo. Bem, nós estamos encerrando mais um programa, André. No próximo programa, nós estaremos falando a respeito do século de Augusto. Vai ser bastante interessante também. Bom, como sempre, eu deixo o convite para você estudar conosco no programa Espiritismo Sem Mistério, na TV Mundo Maior. Amanhã, participe a partir das 16 horas. Você quer saber se você faz parte dos espíritos
Levianos. Onde nós estamos nessa escala espírita. Escala espírita, já falamos dos espíritos impuros, amanhã vamos ver sobre os levianos, se nós estamos nos encontrando nessa escala espírita, pensando sobre ela. Participe com a gente amanhã na TV Mundo Maior a partir das 16 horas, a Solange Godoy está me aturando lá amanhã nesse horário, e nós estaremos esperando você, não é, Solange? Isso mesmo. Se você não puder estudar conosco amanhã, nós temos também o estudo do Livro dos Espíritos, todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, só que na TV Alvorada Espírita. No também, YouTube. No YouTube você pode participar, enviar suas perguntas, dúvidas, é bastante interessante. E eu gostaria também de falar a respeito do programa Espírito da Letra, que faz tempo que a gente não fala dele, e é um programa que é muito bacana. Se você gostar de estudar, de aprender, tudo o que ocorre no plano espiritual, nesse programa estão sendo analisadas as obras do Espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então nós já temos analisados, nós temos a leitura e o comentário feito pelo nosso querido André Luiz Ruiz aqui, dos livros Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e No Mundo Maior. E nós já estamos quase na metade do livro Libertação. Você que fica escrevendo pra gente, vocês pararam. Não, não paramos não, nós estamos produzindo. Indo do meio pro fim do livro Libertação, que em breve já vai estar também sendo apresentado como o 6º livro. Isso mesmo, é bastante interessante, vale a pena, gente. Traz muito conhecimento, muitas coisas que a gente nem imagina. Bem, acho Participe, que é isso de recados. Mande para os seus amigos, dê o seu joinha, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, porque aqui, isso ajuda muito a que nós tenhamos mais gente aprendendo o Espiritismo com André Luiz, com Emmanuel, com a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova. Nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Agora chegou o momento da nossa prece, da nossa vibração. Fazemos o convite a você que feche seus olhos, vamos participar juntos desse momento. Senhor, nós te agradecemos a possibilidade de meditar a respeito da sapiência divina, que sempre organiza caminhos retos, planos e luminosos, para que a virtude possa trilhar sem muitos atropelos, mas que, invariavelmente, convidados a andarem na direção reta, pela conduta mental e emocional igualmente retas, os homens preferem os atalhos pedregosos, as rampas de descida, as furnas nas quais se embrenham em busca de aventuras escuras e ali contraem as enfermidades e as dores. Ali se empenham nos erros e parece que se enraizam nestes caminhos toscos, dolorosos, obrigando que almas heróicas e dedicadas saiam de onde estão para mergulharem na furna, para descerem ao lodaçal, para fazerem o resgate, tentando reerguer depois de muito sofrimento aqueles que estavam na retidão e preferiram o caminho da derrocada, da aventura, da facilidade. Obrigado por nos ensinar, querido mestre, que existe um único caminho para a luz, mas são muitos os caminhos para a escuridão. Ali se encontram os chamamentos da distração, da diversão, do gosto coletivo, do chamamento ao que é fácil, o que é gostoso, o que é docinho. A nossa sociedade cultiva como valores aquilo que são venenos para o espírito. E nós muitas vezes achamos que temos o direito de nos divertir e de fazer as coisas segundo aquilo que estamos vendo na televisão como uma coisa normal, sem nos lembrarmos que aquilo tem como consequência o próprio mal. O tempo que se perde, o dinheiro que se gasta, a saúde que se estraga,
a aventura que não preenche. Nos faz entender por que todas as criaturas preferem o caminho fácil, dos convites sedutores de todos os trechos da estrada. E quando se machucam, quando se quebram, quando estão rastejando, aí voltam-se para Deus. Aí pedem ajuda, aí correm para a igreja. Não encontramos os que se perdem nos desastres morais, nos festivais alucinados da droga, da bebida, indo a esses ambientes pedir ajuda. Não encontramos, Senhor, os que gastam sua fortuna numa mesa de jogo, comparecendo a esse mesmo ambiente viciado para pedir amparo. Correm às igrejas para pedir que Deus os abençoe, que Deus os salve. Ajuda-nos, Senhor, a não estragarmos aquilo que vocês tanto se esforçam para que a gente seja feliz. Obrigado por nos ensinar e nos lembrar todas estas leis. Que nós agora abramos nossa mente e deixemos que tudo isso faça efeito em nossa atitude. Obrigado, Senhor. Obrigada, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti, Senhor, eu creio em ti. Creio em ti, creio.